E continuando a nossa conversa sobre parada cardiorrespiratória, agora a gente vai conversar sobre o suporte avançado à vida. Então a gente terminou a nossa aula anterior com a chegada da ambulância trazendo suporte avançado para a cena. Então o que o suporte avançado vai trazer além do que o suporte básico está fazendo? Então, quando eu tenho um profissional médico na cena, eu vou fazer análise de ritmo e desfibrilação, que o desfibrilador externo automático já pode estar fazendo de uma maneira automática, né? Mas agora como médico vai ter esse diagnóstico mais acurado. A gente pode pensar na utilização de via aérea avançada e na utilização de medicações. Então a gente tem que pensar que a gente agora vai ter que fazer a análise do ritmo. Basicamente a gente vai dividir em três grandes grupos: um ritmo organizado, uma ausência de ritmo ou uma arritmia. E isso vai nortear o nosso tratamento. Então, se eu vejo isso na minha tela do monitor, quando eu começo a monitorizar esse paciente, eu posso ver isso. O que isso significa? Que eu tenho um ritmo organizado. Eu tenho um QRS ali, o fato de eu ter um Supra, um Wolff Parkinson White, uma FA ou um bloqueio, isso não me importa tanto. O que me importa é que a parte de condução do meu coração está funcionando. Então eu sei que isso não, a parada não foi por um problema elétrico desse paciente. Então não vai adiantar eu desfibrilar esse paciente. Quando eu desfibrilo, eu quero despolarizar todas as minhas células, todo o meu coração, para que a parte elétrica intrínseca do coração consiga assumir o ritmo normal do paciente novamente. Então, esse paciente, ele tem um ritmo organizado. A parte elétrica do coração está boa. Então, não tem por que eu desfibrilar esse paciente. Óbvio que a interpretação do eletro vai ser importante para a gente pensar na causa da parada, mas não vai ser para o tratamento, a terapia elétrica nesse paciente agora. Eu também posso ver isso. O que é isso? É a sistolia? Ainda não. O que eu estou vendo agora é uma linha reta. Para dizer que é uma sistolia, eu preciso do protocolo da linha reta, que a gente chama de cagada. Por quê? Eu vou checar os cabos. Então eu posso ter uma desconexão do cabo, um cabo que não está bem conectado, um eletrodo que soltou, e geralmente não fica uma linha reta. A maioria dos monitores acaba aparecendo pontilhadinho e mostra qual a derivação que não está funcionando. Mas, eventualmente, o monitor que você está utilizando pode aparecer uma linha reta quando o cabo está desconectado. Além disso, a gente vai mudar o ganho. Então, alguns aparelhos eu consigo aumentar o ganho. O ganho é como se fosse o volume da eletricidade. Ali eu tenho X1. Então, isso é o normal. Mas eu posso, às vezes, botar X2 ou X4 como se eu estivesse aumentando o volume. Então, às vezes, eu tenho uma atividade elétrica, mas ela é tão pouquinha que parece que eu tenho uma linha reta. Mas quando eu aumento o volume, eu consigo ver que tem uma fibrilação ou um ritmo organizado. Por isso eu preciso, se eu tenho uma linha reta, botar o meu ganho no máximo. E além disso, mudar a derivação. Então a gente vê ali que está no D2, posso mudar para qualquer derivação, porque eu tenho que evitar as linhas isoelétricas. Quando eu estou pensando na monitorização, eu tenho dois polos e eu estou olhando para onde essa minha o potencial elétrico está se direcionando. Então, às vezes, dependendo da posição que estão as minhas câmeras, entre aspas, vai parecer uma linha reta. Então, eu vou ter que mudar a derivação para garantir que não é uma linha isoelétrica. Se eu estou com as pás, eu vou inverter a posição da pá só para garantir que é uma linha reta mesmo. E aí sim eu vou dizer que esse paciente tem uma assistolia. E a sistolia, né, também não vou desfibrilar, visto que é uma ausência de ritmo, não é um problema de condução, é uma falta de condução. Então não adianta eu dar um choque nesse paciente. Quando é que eu vou dar o choque? Quando eu tenho isso, um ritmo esquisito, né? Não sei muito bem o que é isso, uma FV, TV, mas eu sei que não é um ritmo organizado, né? Não tem aquele QRS bonitinho e não tenho uma linha reta. Então, esses são os pacientes que eu preciso de terapia elétrica. Então, a gente vai dividir no grupo.
não chocável, então a atividade elétrica sem pulso e a sistolia, e ritmo chocável, fibrilação ventricular e taquicardia ventricular. Esses são os pacientes que precisam ser desfibrilados, então terapia elétrica nesses pacientes está indicado. Depois disso a gente vai pensar na via aérea. Quando que eu vou abordar a via aérea desse paciente? Então, quando a gente está pensando, a maioria dos nossos pacientes vítimas de parada cardiorrespiratória é por problema cardíaco, né? Então não tende a ser um problema de via aérea ou pulmonar que eu preciso garantir uma ventilação de maneira imediata. Não preciso ser tão agressivo. Geralmente, quando a gente já tiver o resto da minha reanimação organizada, então já chequei ritmo, já estou pensando no acesso, já tenho acesso para fazer medicação, já está organizada a minha parte de compressão, aí sim eu vou pensar em abordar essa via aérea de uma maneira mais agressiva. Às vezes a gente pensa ali segundo, terceiro, quarto ciclo, eventualmente. Mas isso vai depender muito do que a gente tem de recurso e de quão organizada está o resto da minha parada. Mas, via de regra, não é uma prioridade. E como? A gente tem visto alguns estudos observacionais, principalmente com um paramédico americano, né? A gente tem que levar isso em consideração, que é uma população um pouco diferente da nossa aqui no Brasil. Mas, nesses estudos, a utilização de máscara laríngea, né, dispositivos supraglóticos, tem uma correlação com redução de mortalidade. Por quê? Quando eu vou intubar um paciente, intubação não é um procedimento tão simples, principalmente para quem não tem uma vivência tão boa, né? Então, se eu perco muito tempo tentando intubar, deixo de comprimir para tentar intubar o paciente, eu estou fazendo mal para ele. Então, o dispositivo supraglótico é muito mais fácil de ser utilizado do que uma intubação orotraqueal. Então, eu não perco tempo de compressão para fazer a abordagem da via aérea do paciente. É principalmente isso que a gente tem que pensar. A hora que eu vou optar como que eu vou abordar a via aérea desse paciente, é que eu não posso passar daqueles 10 segundos sem compressão, que isso aumenta a mortalidade do paciente. Esse paciente precisa que o coração esteja batendo. Se o coração não está batendo, eu tenho que fazer essa bomba funcionar de algum jeito. Então, compressão externa. Se eu não estou comprimindo, o sangue não está circulando. Se o sangue não está circulando, não está chegando oxigênio e glicose no cérebro. Então, o desfecho é pior. Por isso, eu não posso perder o tempo de compressão para abordar a via aérea. E além disso, a abordagem da via aérea me permite utilizar a capnografia. A capnografia na parada ajuda para muitas coisas. Primeiro, que é o padrão ouro para a gente saber se o tubo está no lugar certo, né? Se a intubação orotraqueal foi com sucesso. E além disso, durante a reanimação, eu consigo utilizar a capnografia como um parâmetro para saber se a minha compressão está sendo adequada. E além disso, quando eu vejo que estava ali na 12, 15 e depois passou para 30 e pouco, isso é um sinal que possivelmente esse paciente voltou a ter uma circulação espontânea. Então, é um paciente que eu posso parar a reanimação e ver se tem pulso. Então, a capnografia ajuda bastante a guiar a nossa compressão e ver se esse paciente teve retorno de circulação. E além disso, a gente pode utilizar drogas. Então, quando a gente está pensando na parada, nossa primeira droga é a adrenalina, 1 mg, a gente vai fazer de cada 3 a 5 minutos. Então, se a gente está pensando que o ciclo de reanimação é de 2 minutos ali, então seja 30 para 2 ou de maneira, né, com suporte com uma via aérea avançada, eu vou fazer 2 minutos de compressão. Eu posso fazer adrenalina, então, ciclo sim, ciclo não. Estou fazendo a cada 4 minutos, então é uma maneira da gente pensar. A gente tem a miodarona. A miodarona é um antiarrítmico. Então, se a gente for pensar que quando eu tenho a ESP, eu tenho um ritmo organizado, eu não tenho por que utilizar um antiarrítmico nesse paciente. Na sistolia, eu tenho uma linha reta, eu não tenho uma arritmia. Também não me adianta utilizar um antiarrítmico. Quando que eu vou utilizar? Então, se foi indicado terapia elétrica, então se eu dei choque na FVTV, eu vou fazer a miodarona. Então, eu posso fazer intercalado com a adrenalina. A primeira dose vai ser 300 miligramas, daí depois faço mais uma adrenalina, mais 150 e eu atingi o meu limite de amiodarona. Além disso, a gente tem a lidocaína, que também é um antiarrítmico, mas
eu não vou usar dois antiarrítmicos junto. Então, se eu utilizei a amiodarona, não vou usar lidocaína. E em alguns pacientes, principalmente quando a gente vê a torsade de pontes, então que é como se fosse uma FV que vai aumentando, diminuindo ali, é um ritmo bastante característico, está indicado fazer o sulfato, ou se eu tenho um paciente que eu já choquei várias vezes e continua num ritmo chocável, é um paciente que pode se beneficiar da utilização do sulfato. Depois que eu faço a droga, eu tenho que fazer o push de soro, porque essas drogas precisam chegar no coração para agir. E principalmente a adrenalina é metabolizada muito rápido já no vaso. Então a gente tem que garantir que ela vai chegar ainda ativa no coração. Então eu posso, idealmente, ter uma seringa para fazer a droga e uma seringa para fazer o push de soro, ou né, não é o ideal, mas a gente pode dar uma apertadinha no frasco de soro. O vídeo da American Heart mostra isso, então quem sou eu para discutir, né? Se eles mostram isso no vídeo é porque pode ser feito. E além disso, a gente tem algumas maneiras de fazer as drogas, de preferência intravenosa. Mas nem sempre a gente consegue um acesso fácil, esse paciente está parado, né? As veias estão colabadas, às vezes é mais difícil. Então são pacientes que podem se beneficiar da utilização de uma via intraóssea. Tudo o que eu posso fazer intravenoso, eu posso fazer intraósseo também, inclusive transfusão de sangue se tiver indicado. A gente tem basicamente, né, os dois acessos que a gente usa, que é o humeral e o tibial. E algumas drogas podem ser utilizadas via tubo orotraqueal. O problema é que a gente não sabe quanto vai chegar, quanto vai ser absorvido, quando vai ser absorvido. Então, idealmente, a gente não usa essas drogas via tubo. Mas algumas podem ser utilizadas, mas é uma evidência bem ruim. Esse daqui é o nosso algoritmo, né? Então a gente começa RCP, vê se é um ritmo que a gente vai dar choque ou não e vai fazer isso. Mas a parte mais importante do algoritmo não está nessa imagem. A parte mais importante quando a gente está pensando em suporte avançado é o porquê parou. Então aquela coluninha que tem ali de causas reversíveis da PCR, que são os nossos famosos 5H e 5T, né? Então as 10 causas reversíveis de PCR. A primeira é hipóxia. Então, né, a gente vivendo aqui nessa fase de Covid, uma causa muito comum de parada cardiorrespiratória é pela falência pulmonar. Então, paciente que não consegue ventilar de maneira adequada. Então, pode ser a asma, corona, a pneumonia, paciente afogado. E esses são pacientes que a gente vai ser um pouco mais agressivo na abordagem da via aérea. Porque o problema dele não foi um problema de bomba, foi um problema de hipóxia. Então eu preciso garantir que eu estou ventilando esse paciente para que a gente possa pensar em ter retorno da circulação espontânea. Então esses a gente tende a ser mais agressivo na hora de intubar ou passar uma máscara laríngea. A gente tem hipovolemia, então pensando no trauma a gente vai ter um sangramento, mas eu também posso ter um paciente com vômito, diarreia, uma reação anafilática com perda para o terceiro espaço. Então são pacientes que podem ter uma hipovolemia e perder tanto líquido que eu não tenho uma pré-carga suficiente para circular o sangue. Então são pacientes que vão precisar ou aí de uma transfusão sanguínea ou realmente fazer volume, né, talvez cristalóide para esse paciente. A gente tem os distúrbios do potássio e é bem mais difícil a gente suspeitar, né? Às vezes no ambiente intra-hospitalar, a gente recebe um paciente que já está internado, já tem um laboratorial de ontem, ou um paciente que talvez tenha uma fístula para a gente pensar que é um paciente dialítico, ou um paciente que chegou, não estava parado e tem um eletro característico de hipercalemia. Então, esses pacientes a gente vai conseguir ter um nível de suspeita de um ou de outro. Mas na maioria dos pacientes fica bastante difícil a gente pensar nessas causas. Hipotermia. Então, a gente tem pacientes que podem parar por hipotermia, que é um caso bastante particular. É muito diferente daquele paciente que a gente chega para atender e ele está frio porque ele está parado faz muito tempo, né? Que ele já está morto e frio, do que aquele paciente que foi encontrado em um local frio, foi encontrado na rua numa noite fria, então, ou foi resgatado da água
uma água gelada, alguma coisa assim, que a gente pode pensar que a causa em si é a hipotermia. A hipotermia tem uma vantagem, ela é neuroprotetora. Então esses pacientes tendem a ter um desfecho neurológico melhor. Então eu preciso aquecer esse paciente 32, 34 graus de maneira ativa. Então eu tenho que fazer soro aquecido, esquentar o meu ambiente, posso fazer compressa, botar um soro aquecido em região, né, em pescoço, axila, região inguinal, enquanto eu estou reanimando esse paciente. E esse paciente eu tenho que reanimar até que ele esteja aquecido para poder dizer que ele está morto. Então são pacientes que vão ter uma RCP mais prolongada. Também temos a acidose, então o aumento do H+, não é, né, que nem a nossa figurinha aqui de cair ácido no paciente, mas a gente tem pacientes com sepse, que tem a acidose, algumas outras causas de, às vezes, uma intoxicação exógena que pode aumentar o H+, né? Então, alguns casos que a gente tem que pensar nisso. Se a gente for pensar friamente, todos os pacientes que estão em PCR têm acidose, porque eu não tenho circulação de oxigênio, então as minhas células passam do metabolismo aeróbico para o anaeróbico e produzem ácido. Daí a gente vem com racionalmente pensaria, então vou fazer bicarbonato para todo mundo, mas está associado a desfecho pior. Também estudo observacional, tal, a gente não tem certeza, mas fazer bicarbonato para todo mundo não parece ser uma boa coisa, apesar desse racional que a gente tem. E aí a gente tem os 5 T's. Então, o pneumotórax hipertensivo, né? Então, tension pneumotórax. A gente tem o escape de ar entre as duas pleuras, aumentando a pressão intratorácica, desviando o mediastino, diminuindo o retorno venoso, não deixando o meu coração funcionar de maneira adequada. Então a gente pode ver aqui a imagem do raio-x. Esse daqui provavelmente é um raio-x iatrogênico, porque para eu fazer o diagnóstico do pneumotórax hipertensivo, eu tenho que fazer o diagnóstico do pneumotórax, que eu posso fazer de maneira clínica, né? Então posso fazer pela inspeção, pela ausculta, pela percussão, associado a choque. Então, se o paciente tem sinal de malperfusão, tem hipotensão, confusão mental, ou nesse caso, está em parada cardíaca, eu considero que esse é um pneumotórax hipertensivo e eu não preciso tirar esse cara da sala de emergência ou trazer um raio-x para fazer a confirmação diagnóstica. Eu tenho que tratar. Exceto se a gente utilizar o ultrassom, desde que eu não perca tempo. Mas o ultrassom é muito mais sensível e muito mais específico do que o meu exame físico, do que a minha ausculta, a minha percussão. Então, se eu consigo fazer um ultrassom beira-leito, então um point of care, de maneira rápida, eu posso diagnosticar esse pneumotórax e já tratar. Então, aqui a gente vê na imagem um pulmão normal ali, que é o que eles chamam do o sinal da praia, como se fosse o mar e areia. E o pneumotórax a gente tem o sinal o código de barra ou estratosfera. Então a gente não tem essa diferença do parênquima e, do subcutâneo. A gente vê só uma mesma imagem. Isso é um sinal de pneumotórax. E a gente vai fazer o tratamento desse paciente aliviando a pressão. Então, inicialmente, não é a drenagem torácica. Eu posso pensar em fazer, eu tenho que fazer a descompressão, tirar essa pressão com uma agulha. Então, pode ser uma abocate, dependendo do paciente. Se for um paciente com um subcutâneo maior, o meu abocate não vai chegar na pleura. Ou se for um paciente em PCR, eu posso pensar em fazer direto a toracostomia digital. Então, bisturi, abrir no quinto espaço intercostal e botar o dedo para aliviar essa pressão. Se eu tiver a agulha e ela chegar no espaço pleural, também me resolve o problema. Além disso, outro T que a gente tem é o tamponamento cardíaco. E daí a gente pensa, como é que eu faço o diagnóstico? A gente tem a tríade de Beck, né? Então, como é que a tríade de Beck vai estar num paciente em parada cardiorrespiratória? Hipofonese de bulhas. Se o paciente está parado, eu não consigo auscultar nada. Então não tem como dizer que tem uma hipofonese. Hipotensão. O paciente está parado. Eu não tenho pressão para medir. Então não tem como dizer que ele está hipotenso. E turgência jugular. No paciente parado eu não espero encontrar isso também. Então
a tríade de Beck no paciente parado não vai me levar para um diagnóstico de tamponamento cardíaco. O que vai me indicar é o ultrassom. Então, fazer o ultrassom point of care, eu consigo ver a presença de líquido livre, consigo ver um ventrículo direito colapsado e um coração hiperdinâmico ali, tentando bombear. Então, isso são sinais que é um paciente que eu tenho que intervir imediatamente aí para aliviar, tirar esse líquido e aliviar a pressão no pericárdio para o coração poder voltar a fazer o sangue circular. Além disso, a gente tem o tromboembolismo pulmonar, o TEP, então que é a presença de um êmbolo nas artérias pulmonares, que não permite que o sangue saia do coração direito, vá para a circulação pulmonar e volte para o coração esquerdo. O que isso vai causar? Primeiro que está associado, né, então, com um sinal indireto, são sinais de TVP, né, então a gente pode ver urgência, o empastamento da panturrilha, aumento de diâmetro, esse tipo de coisa pode estar presente, vai levar a gente a pensar. E além disso, no ultrassom a gente pode ver isso. Um coração direito maior que o esquerdo. Significa que eu tenho um aumento da pressão à direita e uma redução de pressão à esquerda. Então o meu sangue está indo, tentando ir para o pulmão, está esbarrando no êmbolo e não está chegando no esquerdo. Então eu tenho essa imagem. Não é um sinal patognomônico, mas no contexto vai me levar a pensar num TEP. Também posso ver isso. Então, no exame de vasos do membro inferior, ali eu tenho uma artéria bem redondinha, né, que não vai estar pulsando nesse momento porque o paciente está parado, mas ela é bem redondinha. E eu tenho a veia que deveria ser colapsável. Geralmente ela é mais ovalada e quando eu faço um pouquinho de força com o transdutor, ela deveria colapsar. Se ela não colapsa, provavelmente tem um trombo ali dentro. Nesse caso aqui da imagem, a gente consegue inclusive ver o trombo. Isso é um sinal que eu tenho uma trombose de membro inferior e associada a alguns outros sinais, a gente pode levar a suspeita que a causa da parada foi o TEP. Então, esses são os pacientes que se beneficiam da gente fazer a trombólise, até pode pensar na trombólise transparada. E além disso, a gente tem a trombose coronariana, então infarto agudo do miocárdio, né? Então, um trombo fechando uma coronária, diminuindo o fluxo sanguíneo para o coração e causando um problema na bomba em si. Então, nosso principal sinal, né, além da história clínica, às vezes aquele paciente que sentiu uma dor no peito e teve uma síncope, ou se o paciente chegou e deu tempo de fazer um exame, fez um eletro com a presença do supra de ST, são coisas que vão levar a gente a pensar no infarto. E também são alguns pacientes que, dependendo do caso, a gente pode considerar fazer a trombólise transparada nesses pacientes. E por último, a gente tem os tóxicos. Geralmente a gente vai pensar aqui na intoxicação, às vezes até pela própria medicação de uso contínuo. O paciente que usa antiarrítmico ou várias outras classes de drogas que estão associadas a um aumento de arritmia. Geralmente a gente não pensa tanto no tóxico, por exemplo, a cocaína. Pode estar associada, mas o mecanismo que a cocaína causa a parada em si é por um vasoespasmo coronariano, né? Ou por um aumento da frequência que causa uma arritmia. Mas a gente pode pensar tanto nas drogas de abuso aí, quanto nas medicações de uso contínuo do paciente. Então essas seriam as nossas 10 causas que a gente tem que pensar enquanto está reanimando esse paciente, porque a gente pode tratar e pode reverter a parada do paciente. Não adianta nada eu ficar lá comprimindo, dando choque, entubando, se eu não estou pensando por que esse paciente parou e como que eu vou tratar essa parada. Se tudo der certo, esse paciente vai ter o retorno da circulação espontânea. Beleza, o paciente voltou, tem pulso, tiro minhas luvas, boto a minha capa de super-homem, saio da sala e vou postar no Instagram? Não, né? Esse é um paciente que ainda é muito grave, então a gente vai ter que fazer os cuidados pós-parada. A gente vai ter que garantir que esse paciente tem uma saturação adequada. Então, se é um paciente que não está entubado ainda e não voltou consciente, eu vou ter que garantir uma via aérea avançada para ventilar esse paciente. Tenho que garantir uma pressão adequada. Aí a gente vai pensar nas causas da parada, de preferência aí
utilizar o ultrassom para a gente verificar a fluido-responsividade desse paciente, para ver se vai fazer volume, se vai iniciar uma droga vasoativa, o que a gente vai fazer para garantir a perfusão desse paciente. O controle de temperatura. Até um tempo atrás falava da hipotermia. Já foi visto que hipotermia não melhora o desfecho desses pacientes. Então o que a gente faz agora é evitar a hipertermia. Então evitar que esse paciente faça febre, aumente a temperatura. Então tentar manter a normotermia desse paciente, mas eu não preciso ser agressivo para diminuir a temperatura do paciente. E se foi um paciente que parou num, num ritmo chocável e recebeu um antiarrítmico, provavelmente eu vou precisar fazer um antiarrítmico de manutenção para esse paciente. Mas agora é um paciente que eu tenho um pouquinho mais de tempo para sentar, talvez até puxar um livrinho, dar uma consultada e ver o que eu faço, quais são os meus próximos passos. Mas eu tenho que garantir que a saturação está adequada, a pressão também. Então, depois disso, os próximos passos, a gente já vai pensar mais em ambiente de UTI. Sabe que na nossa realidade esse paciente vai continuar, né, no pronto-socorro aí. Geralmente não tem uma vaga de UTI disponível, a gente vai ter que dar esse suporte ainda no pronto-socorro. Infelizmente, nem todos os pacientes voltam. Não vai ser sempre que a gente vai ter o retorno da circulação espontânea. Então, quando é que a gente pensa em parar, cessar os esforços? Se eu tenho um paciente que eu estou reanimando por 20 minutos e durante o tempo todo ele teve em assistolia, eu posso considerar cessar o esforço. Se eu tenho uma pressão de CO2 menor do que 10 milímetros de Hg de mercúrio depois de 20 minutos de reanimação. Avaliar comorbidades. Então, são pacientes que a gente já vai fazer isso, se possível, né? A gente não conhece o paciente, vai começar a reanimação e já vai começar a conversar com os familiares para saber como é que era a qualidade de vida, o que tinha de comorbidade. E, eventualmente, são pacientes que a gente não deveria nem ter começado a reanimar. Mas aí a gente tem que pensar nos valores do paciente, valores da família, né? Então, mas sempre tem que pensar nas comorbidades do paciente. Avaliar causas reversíveis. Então, volto lá para o meu 5H, 5T. Tem alguma coisa dessa lista que eu ainda posso intervir? Se não tem mais o que eu posso intervir, talvez seja a hora de cessar os esforços. Se foi um TEP ou um infarto e eu utilizei um fibrinolítico durante a parada, esse é um paciente que eu tenho que reanimar por no mínimo mais 1 hora para garantir que essa medicação funcione de maneira adequada. Eventualmente até 2 horas. Então são pacientes que, de preferência, a gente vai utilizar um dispositivo de compressão automática, porque deixar uma equipe durante 2 horas reanimando um paciente é bastante desgastante. A gente sabe que a nossa realidade é bastante complicado isso. E além disso, a gente pode utilizar novamente o ultrassom. Então, se eu tenho um paciente em assistolia e a imagem me mostra um standstill heart, então um coração parado e não tem contração, já avaliei as outras causas possíveis de parada, é um paciente que é candidato à cessação dos esforços. E era isso que nós tínhamos para discutir agora no suporte avançado. Na próxima aula, a gente vai ver alguns dogmas e paradigmas mais recentes que a gente tem discutido e alguns casos especiais. Se ficou alguma dúvida, algum comentário, pode deixar aqui embaixo ou lá no Instagram e até a próxima.